O seu amor se foi. Olha aí a postagem do Atlético, depois do que aconteceu no vestiário, dizendo que, após o jogo com o Bragantino, o Kudê foi lá para o vestiário, conversou um fiadinho, e diante do fato, Kudê não é mais o nosso treinador, diz aqui o Twitter do Atlético. E aí tem a matéria, né? Pode congelar aí para nós? A matéria do nosso site, nosso No Ataque do Portal AI, assinado pelo Samuel Rezende, o agente do Eduardo Kudê, o Christian Bragarnik, deu outra versão sobre o episódio desse sábado. Se por um lado o Atlético entendeu que houve um pedido de demissão, por outro o empresário garante que o treinador ainda está no comando. Fael Lima. Léo, se os dois mantiverem os discursos, certamente será judicializado, será um embate na justiça. Normalmente na história, poucas vezes viu o Atlético se dando bem nessa história. Normalmente são cifras que se acumulam com juros, o Fred é um caso à parte. Bom, falando sobre o caso, Kudê é um treinador que no futebol não deixa saudades, pensando também em questão de tempo. Ele começou uma pré-temporada em dezembro e a gente em março já queria um futebol de primeira, não teve grandes atuações, foi um time inconstante, de períodos pequenos de bom futebol, que resultou direto na eliminação da Copa do Brasil por decisão do treinador, um treinador que não custou barato também. Então não sentirei saudades. Porém, do outro lado, se ele exigia um bom time, era até possível fazer, desde que o Atlético gastasse dinheiro da maneira correta. Não faz no mercado, tem jogadores reservas ou jogadores que sequer são utilizados, que têm salários de titular. Se o Atlético começasse a gastar dinheiro de forma efetiva, como tem no discurso, certamente a gente conseguiria entregar para ele um time mais forte. Agora aqui, você lembra que eu te avisei? Que o Kudê era ruim? Falei várias vezes aqui. Sim. Eu lembro dele no Inter, o Kudê é muito ruim, bagunça o time. E tô chateado com a saída dele. Isso é bom. Isso é bom. Tem que deixar tirar o cara. Toledo. Agora, você acha que ele vai assumir que pediu demissão? Em vez de receber 20 milhões, ter que pagar 20? Confia. Toledo, de certa forma, né, eu nem conto o Campeonato Mineiro, porque o Atlético, pelo dinheiro que gastou, tinha que ser campeão mineiro realmente, mas entrega o time aí numa posição regular do Campeonato Brasileiro, uma quarta colocação, como eu falei, a eliminação é na conta direta dele. Não é um treinador ruim, Toledo, é mediano. O problema é que o salário dele não é de treinador mediano, é de treinador caro. Assim como algumas peças do time do Galo, que são medianas, têm salário de jogadores titulares, de jogadores ótimos. É por isso que eu falo, o Atlético precisa gastar melhor. E o negócio de treinador é complicado para todo lado, né, Leopoldo? É verdade, daqui a pouquinho vai falar, né? Porque também o Mancini sofre pressões, está conseguindo aí uma coisinha ou outra, mas daqui a pouco a gente fala, Toledinho, do Mancini. O Kudê a gente não tem, porque o Toledo é especialista em leitura labial. A gente não tem a leitura labial do Kudê, que ele foi pro vestiário. Né? Escrachou todo mundo. Falou que o elenco não era altura para conquistar Você título. é ruim. Você não me serve, Isso tudo com é um bom você eu não espanhol. ganho nada, com você eu não vou ser oitavo no brasileiro. Aí disse que chegou no Sérgio Coelho, chegou no Sérgio Coelho e falou assim, com você também eu não quero. Pô, o cara quer tirar o presidente e disse que ia no Menin. O Menin que foi embora antes. Querer chegar no Menin, você também não me serve. Quer todo mundo fora. Aí ele pegou um avião, foi almoçou no domingo na Argentina e já dizem que ele está voltando amanhã. Pouco doido, E né? se o Kudê? deu folga ainda? Que isso, hein, meu filho? Ele não teria Não, pedido outra demissão. coisa que eu fiquei sabendo em off. Ele falou, não quero o Fael no Alterosa Esporte. Ele não serve. Ele não serve, ninguém serve aqui no Atlético. Esse menino, ele não serve para representar. Não, Ele é agora irritante. vai tirar o garoto daqui não. Teria havido também um embate com o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que, aliás, o levou, o Kudê, para o Inter e trouxe para o Atlético. Né, Caetano? Existe outra questão também, Léo, que se prometeram um céu de brigadeiro para ele na reunião, quando o contrataram, também é raro. Aliás, é essa a sensação que a gente tem pelas falas do Kudê, tendo como base que eu não estava lá na reunião, que prometeram para ele 1000 maravilhas, um elenco muito forte, a diretoria está puxando a nota do elenco para cima, o Kudê está puxando a nota para baixo, então a gente está 8 ou 80. Se fizeram isso, fizeram da maneira errada, porque no Atlético hoje eles não têm capacidade financeira de ter um grande time, porque é um clube endividado, apesar de vender o shopping, apesar de vender peças do elenco, de diminuir a folha salarial, ainda assim não consegue fazer contratações efetivas.
Enfim, o Kudê viveu um mundo de crise no Atlético, geradas também por ele. Então, nessa questão, você tem a diretoria cometendo muitos erros, o Kudê cometendo muitos erros. É o torcedor que vai pagar o preço no fim, porque agora, chegando um treinador nesse momento, até conhecer o time do Galo, até emplacar, infelizmente, o campeonato já está na reta final. Depois que falou algumas coisas no vestiário, o Kudê foi para a coletiva e falou, entre outras coisas, isso aí. Obviamente que son dos puntos que se nos escapan. Acho que hicimos todo para ficar con los 3 y bueno, no quiso entrar. Y a que entró, bueno, fue anulado ese lance, ainda no pude hablar. Pero bueno, nada. Ya está, ya no se puede hacer nada. Acho que o time intentou jogar sempre. Reiterativo falar do campo de jogo, mas assim e todo o time tem uma intenção e fiz um bom partido que não sei como falaram vocês do jogo, pero que a justiça não existe no futebol, pero que poderíamos haber ganado este jogo e com tranquilidade. Desanimado, tá para baixo. Né? Essa foi a resposta mais longa que ele deu. A coletiva dele, antes da gente saber dessa confusão no vestiário, tava uma coletiva estranha, respostas curtas. Por que ele não assumiu na coletiva o que ele falou dentro do vestiário? Foi uma coletiva muito atípica. Agora, o comportamento do time nos últimos jogos só é cara do Kudê. Apesar da vitória contra o Aliança Lima e contra o Cruzeiro, um time que entregou a bola para o adversário, que sofreu além do que deveria. Tivemos a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians e contra o Bragantino. Começa, tem 30 minutos bons, depois entrega a bola para o adversário e joga em perigo com a vantagem nas mãos. Tá aí o retrospecto, o raio-x do Kudê no Atlético, com a chegada em dezembro de 2022, 35 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Olhando números, não parece desastroso. Mas aí vem um Campeonato Mineiro, né, Léo? Com um time com folha de quase 20 milhões, então você tem que ser soberano no Campeonato Mineiro e se destacar realmente. Nos outros períodos pós-Campeonato Mineiro, foram altos e baixos. E mesmo em alguns casos de vitória, atuações preocupantes. Como eu falei, terminando o jogo com 4 zagueiros contra o Cruzeiro, contra o Aliança Lima também sofrendo além do que deveria, considerando que o Aliança é uma equipe fraca, e contra o Bragantino faltou uma atitude maior do Atlético também, considerando que era o mandante. Agora eu quero defender o grupo de jogadores do Atlético. Você acha que o Atlético é pior do que o Botafogo? De jeito nenhum. Então... O Botafogo está encaixado, está fazendo o jogo, ontem eu tuitei de time isso. Treinado. Falei do Kudê no Twitter, no @Otávio de Toledo. Teve cara reclamar, Kudê, o Kudê é ruim. O grupo do Atlético é bom. É melhor do que o Botafogo, é melhor do que muitos aí, e não está conseguindo traduzir isso em jogo. O Toledo, o que acontece no Atlético, que o Caetano, vou colocar o Caetano, que é o cara do futebol, coloca, por exemplo, Johan, Patrick, Edenilson, Saravia, Vargas, e eu vou citar o Vargas especificamente depois, num degrau que eles não estão, muito acima, como jogadores excelentes. O Kudê colocava como ruins. Eu acho que são meio do caminho, né? É um time mediano, não, tá sexta posição do Campeonato Brasileiro. Quem que é melhor do que o Atlético hoje no Brasileiro? Em termos de grupo. E o pior... É o Palmeiras e Flamengo só. E o pior, o que a gente paga pro Patrick e pro Edenilson hoje são salários de jogadores titulares. E quem que não pediu são. ele? Kudê que estava lá, ó. Pediu assim, ele pediu outras peças. Mas quando falaram, a gente pode te entregar Patrick e Edenilson, ele falou, não, tá bom. Então, ele tem culpa, a diretoria também. O que me incomoda no Atlético hoje é pagar salário pro Pedrinho, pro Vargas, jogadores que pouco contribuem, como o Patrick e Edenilson, que estão no banco de reservas, que tem... Pedrinho é um dos maiores salários do futebol brasileiro. O que entregou Vargas está nesses jogadores de nível 1, primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Atlético está gastando errado, inclusive com idas no mercado, como, por exemplo, o Fábio Gomes, que está sem clube atualmente. Bom, a gente está com a enquete no @LeopoldoAE, você pode participar lá, dando a sua opinião. Nessa hora, alguns nomes são colocados, né? Eu coloquei um pouquinho ali só para a gente ter uma ideia do que está no mercado, como, por exemplo, o Rogério Ceni, com 12% apenas dos votos, é o cara que está livre. O Vojvoda é preferido dessa enquete aí com 30 junto com o Lisca, é sacanagem, né?
Não, e o Lisca falou que não vem, Leopoldo. Ah, ele já Porque está confirmou? comentando o jogo, está melhor do que dirigir o Atlético. Passando aqui, Agora essa lista do seu Twitter, Léo, tá dentro mais da realidade do que o torcedor fala na rua. porque o torcedor o Tite, quer- por exemplo, vou botar aqui, para olhar a preferência do torcedor, pode ser, mas o Tite não vem. E o Atlético não tem dinheiro, gente. Tem, né? O torcedor Então não precisa adianta entender. colocar. O torcedor fala comigo, pede a contratação de fulano do Racing. Não tem dinheiro. Fael, mas vendeu o shopping. Então a diretoria tem que vir falar para onde foi o dinheiro, para onde foi o dinheiro da venda, pra estádio. onde antecipou o dinheiro, o que pagou de empréstimo, por que pegou empréstimo. Um problema que é muita interrogação, Léo, e a gente não tem exclamação nenhuma nesse caso. Nós, E eu torcedores. vejo como é que tem gente cínica nesse mundo, né? Por quê? Tá adorando a história lá e tá caladinho. O Gão daqui a pouco solta um, né? Aqui é o Altamir Santos está aqui, ó. Bem-vindo, Marcelo Gajardo, o Jardel Marques, que é o Jorge Jesus ou o Gajardo. Jorge Jesus está sendo Fenerbahçe, mas está indo para a seleção da Arábia, uma coisa Doidinho para pegar a seleção Pediu brasileira. 4 milhões Agora deixa eu pra pegar um. o Cruzeiro de exemplo aqui. O Pepa pegou o Cruzeiro e rapidinho identificou e conseguiu dar uma cara para o Cruzeiro. Mas isso é exceção, dentro da realidade do elenco do Cruzeiro. Mas isso é exceção, Léo. Você pega um estrangeiro hoje para começar a treinar o Galo, como o Turco chegou lá no CT do Galo perguntando para funcionários qual era a característica de cada jogador. Isso você já perdeu algumas rodadas e você já perdeu um campeonato milionário por conta disso. Infelizmente, a gente vai pagar o preço com reflexo direto na tabela, queira o torcedor ou não. E tá faltando tanto treinador aqui que os times brasileiros estão indo lá em Portugal, o cara é açougueiro, cuida do time, do clube dele, eles trazem ele para treinador, Leopoldo. Aí é difícil. Porque o Léo conhece muito o Chico Buarque, né? Estamos o Chico que fala sobre ver carnavais, observar e esperar o momento certo, né? Eu vi o carnaval, eu vi a festa, eu falei no início do ano sobre algumas coisas aqui que não me levaram a sério e agora estou esperando só mesmo a derrocada. Tá tudo certo, eu vou ficar na minha, eu vou ficar de boa, como bom cruzeirense, preocupar com o Cruzeiro. E sobre o que o Fael falou sobre o Pepa, é porque aquele negócio, né? O Cruzeiro hoje em dia, você pode reparar, o Cruzeiro ele tem sido assertivo nos treinadores. Paulo Pesolano foi acertadíssimo. O que aconteceu com a saída dele, tipo assim, é um fato que acontece no futebol brasileiro. Mas dentro da proposta quando dele, buscou- ele correspondeu. e entregou o resultado que o Cruzeiro esperava dele. Quando veio o Pepa, não prometeram mundos e fundos e sabiam que teríamos um campeonato brasileiro muito difícil. Eu tenho severas críticas para fazer sobre alguma coisa. Sobre o Pepa, nada, Léo, nada, zero crítica. Para encerrar, a cereja do bolo que eu falei de mercado de transferência. Esse ano o Atlético teve a capacidade de trazer um lateral direito, dar um contrato até consideravelmente longo para ele e um mês depois, 2 semanas depois, já emprestar para o Vasco da Gama. Você vai me desculpar, mas um clube desse está com dinheiro sobrando na sede, porque não tem lógica torrar tanto dinheiro de forma tão errada. Aí o treinador tem certa razão. E nessa aí eu dou razão para a SAF do Cruzeiro, porque a SAF do Cruzeiro, os novos contratos que estão sendo assinados em termos de gestão, são ótimos, excelentes e propícios à realidade do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Atlético, de Cudê, e aqui o Túlio Rangel no nosso chat do YouTube com quase 8.000 pessoas reclamando que a gente não colocou legenda na fala do Cudê, aquela fala desanimada. É porque não tinha- o tradutor que a gente contratou para o Alterosa foi demitido junto com ele e foi embora. Não, mas eu resumo para ele aqui, ó, ele falou assim, foi muito ruim o jogo, não conseguimos fazer gol, tomamos e eu tô indo embora. Resumo mais ainda, ele falou assim, ó, lascou.